1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Eu quero falar hoje sobre o templo de Deus e a habitação do Espírito Santo. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu quero falar sobre esse cuidado que nós precisamos ter com o nosso corpo, porque nós somos templo de Deus e habitação do Espírito Santo. E Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto assim: não sabeis vós. É como se eles estivessem ali sem entender essa relação, essa importância. E ele pergunta: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Porque não é mais uma passagem, não é mais uma visitação, é uma habitação. Nós somos morada de Deus, e nós precisamos nos preocupar em ser morada de Deus, porque Ele habita em nós, e nós precisamos caminhar para ser um templo exclusivo dessa morada dEle. Nós precisamos caminhar para entender que Ele habita em nós, e que nós precisamos fazer a nossa parte para que Ele não só nos visite, mas que Ele habite em nossas vidas, que Ele faça morada em nossas vidas, que Ele seja o centro de nossas vidas todos os dias. E Paulo estava preocupado com isso, e ele estava então advertindo aqui a igreja de Corinto. E eu quero replicar isso nesta noite, e eu pergunto: não sabeis vós, não sabeis todos nós que aqui estamos, que somos santuário de Deus, que somos templo de Deus e a habitação do Espírito Santo? Quanta responsabilidade nós temos de carregar esse Cristo, quanta responsabilidade nós temos de fazer com que o ambiente seja agradável a Ele, para que Ele não vá embora, porque se Ele for embora nós estamos perdidos. Se Ele não nos guiar, se Ele não nos direcionar, nós estamos perdidos. Nós precisamos buscar constantemente fazer com que o lugar seja apropriado para essa habitação. 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 22, Paulo dá uma instrução a Timóteo, porque às vezes nós achamos que para o Espírito Santo habitar em nós é de qualquer forma, de qualquer jeito. Não. E aí eu acho engraçado a forma que Paulo, ele dá essa instrução para Timóteo. Ele diz assim: foge igualmente das paixões malignas da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz em comunhão com os que invocam o nome do Senhor de coração puro. Gente, se tem alguma coisa que pode nos atrapalhar, se tem alguma coisa que pode atrapalhar o Espírito Santo ser morada em nós, nós precisamos fugir. Nós precisamos ir, para longe disso e fazer o inverso, buscar o que nos aproxima do Senhor, buscar o que nos traz a presença do Espírito Santo, porque ser guiado pelo Espírito Santo é o melhor caminho que nós temos. Nós vamos errar muito menos. Nós precisamos fugir de tudo que nos afasta de Deus e buscar as coisas que nos aproximam dEle. Porque antes, na antiga aliança, o Senhor fazia visitações esporádicas. O Espírito Santo descia sobre o povo de forma esporádica. Mas hoje não. Ele habita em nós. Jesus teve o cuidado de dizer que Ele iria para o Pai, mas Ele não nos deixaria órfãos. Ele não nos deixaria sozinhos. Ele disse: eu enviarei o outro Consolador, para que esteja diante de vocês, para que esteja junto de vocês, e Ele vos ensinará todas as coisas. E Ele diz: Ele habita em vós, e Ele estará em vós. Nós precisamos entender
Que responsabilidade nós temos de não afastar a presença do Espírito Santo de nossas vidas. Porque quanto mais nós queremos fazer do nosso jeito, mais nós afastamos o Senhor. Quanto mais nós tomamos as nossas próprias decisões, mais nos afastamos dele. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Paulo está dando a instrução para a igreja de Roma. E ele faz, sabe, ele fala com tanta propriedade na nossa atualidade. Ele diz: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, Paulo já sabia o perigo que há de nós nos amoldarmos ao mundo, nos amoldarmos ao sistema, em que as pessoas vêm falando, e às vezes elas vêm tentando nos doutrinar, porque elas vêm repetindo uma coisa, e de repente a gente acha que aquilo é normal. Porque nós somos seres humanos, e a mídia vem falando uma coisa, repetidamente, daqui a pouco nós estamos concordando com aquilo. Daqui a pouco nós estamos achando normal coisas que a Bíblia condena. O que a Bíblia condena, nós não estamos coniventes. Se a Bíblia diz não, é não. Se a Bíblia diz sim, é sim. E às vezes nós queremos dar meio que um jeitinho. E é um perigo quando nós seguimos com essa doutrinação que a mídia vem fazendo aí, com tantas coisas que a Bíblia condena. E às vezes a gente acha assim: não, mas é normal, porque está sendo repetido. E a gente fica achando que aquilo, não tem problema. Tem sim. Paulo está dizendo para a igreja de Roma: não vos conformeis ao sistema deste mundo, não vos amoldeis ao sistema deste mundo, não façam jeitinho, não deem jeitinho, se posicione como igreja de Cristo, não relativize a palavra de Deus. E ele continua dizendo que nós devemos renovar a nossa mente, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Paulo escrevendo para a igreja de Filipos, ele diz: para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como astros do universo. Olha a responsabilidade que nós temos. As pessoas precisam olhar para nós e acreditar que tem jeito, que tem solução, não por nós, mas porque nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, e Ele vai nos guiar, Ele vai nos converter dos nossos maus caminhos, e vai nos direcionar para a vontade dEle. Agora nós precisamos ser filhos inculpáveis e irrepreensíveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, mas nesse mundo corrompido e perverso, nós precisamos resplandecer. Quando Jesus pregou o sermão da montanha, ele disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós precisamos entender isso, nós precisamos nos posicionar
como sal da terra, como luz do mundo, como filhos de Deus, inculpáveis e irrepreensíveis. O salmista no Salmo 139, no versículo 23, o salmista disse assim: sonda-me, ó Deus, pega a sua sonda e coloca lá no meu coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Porque nós somos templo, nós somos morada. Ninguém pode ocupar a centralidade de Deus em nossos corações. O salmista estava dizendo isso: Senhor, vem aqui, sonda o meu coração e veja que ninguém, não tem outra ocupação principal que não seja o Senhor. O trono das nossas vidas precisa ter um único dono, e é Jesus Cristo, o Senhor. E Paulo dizendo aqui para a igreja de Corinto: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Para que o Senhor seja o centro de nossas vidas, para que Ele seja habitação em nossas vidas, nós precisamos deixar de viver o velho eu e passar a viver o novo eu. E como é que isso é possível? Com arrependimento diário, frequente. Nós precisamos entender que é necessário que o templo esteja limpo, que o templo esteja purificado, que o templo esteja pronto, que o templo esteja preparado para receber a santidade dele. Só assim será capaz dele fazer morada em nossas vidas. Eu não quero mais ser guiado por mim mesmo, eu quero ser guiado pelo Senhor. Eu quero que Ele seja, eu quero ser o templo de Deus, eu quero ser a habitação do Espírito Santo de Deus todos os dias, não só no domingo, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, todos os dias. Eu quero que o Senhor tenha liberdade para guiar a minha vida. E eu quero declarar que o Senhor tenha liberdade para guiar toda a nossa vida, todas as nossas vidas que aqui estão. Toda a nossa vida, vocês entendem isso? O Senhor precisa ser o Senhor de nossas vidas e de nossos corações, e só assim será possível Ele nos guiar por completo.